Olá, amada igreja, como é bom poder transmitir novamente a palavra do Senhor a vocês. Essa semana é uma semana tumultuada, um pouco complicada, mas ainda assim é uma semana bem bacana, bem legal, uma semana em que nós estamos sendo abençoados com chuva, né, e com muita proteção do Senhor para a nossa vida, né? Nós podemos nos tornar tóxicos? O que vocês acham? Nós somos pessoas tóxicas ou não? Bem, o que é tóxico? Tem alguns produtos aqui, esse aqui é um deles, é usado muitas vezes para pernilongo e outras coisas mais, né? Nós temos aqui escrito, cuidado, tóxico ou perigoso. Tem outro, né, como é esse aqui, usado também para pernilongo, mas nós muitas vezes colocamos na nossa pele para que a gente possa usar e ficar tranquilo com relação à proteção. É considerado como um repelente. É tóxico? Bem, se usar moderadamente não, mas se usar constantemente, de uma forma bem exagerada, se torna tóxico. Temos isso aqui. Tem uma faixa vermelha aqui embaixo e uma caveirinha. E está escrito, cuidado, veneno. Ou seja, altamente tóxico. O que é ser tóxico? Nem sempre as coisas em que estão à nossa volta são tóxicas. Tem essa plantinha aqui, uma folha bem bacana, bem legal, em que ela serve muitas vezes para o estômago. Nem sei o nome dela, mas é bem interessante. Ela não é tóxica, mas se você comer demais, ela pode se tornar tóxica. Por favor, não saiam por aí experimentando plantas e flores para que vocês vejam se é tóxica ou não. Pode ser perigoso. Mas nós podemos nos tornar tóxicos, nós podemos ficar tóxicos, ou podemos intoxicar as pessoas em que estão à nossa volta? É uma pergunta bem complicada, bem interessante. O interessante é que nós muitas vezes somos repelentes e nós repelimos as pessoas em que estão à nossa volta. E cada vez mais, quando nós começamos a repelir as pessoas em que estão à nossa volta, cada vez mais nos tornamos tóxicos. Pessoas tóxicas. Como lidar com elas? Nem sempre é fácil. Às vezes nós temos que realmente impor limites em relação ao que ouvir e o que falar e o que como a pessoa deve agir para conosco. A palavra do Senhor, ela nos fala a respeito dessas pessoas, não no termo tóxico, mas no termo de prejudicar a nossa vida com Cristo Jesus ou com Deus. Pessoas tóxicas, maioria das vezes, são pessoas egocêntricas. Ou seja, o mundo gira em torno delas. Elas são donas da razão, donas da verdade, donas de tudo aquilo em que está à sua volta. Elas se preocupam apenas com seus direitos e com seus sentimentos e desejos pessoais. Dominantes de coração, elas não se importam com as pessoas em que estão à sua volta. Em Romanos capítulo 12, versículo 2 a 3, lá diz assim: não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que seja capaz de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pois pela graça que me foi dado, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé em que Deus lhe deu. Quando nós olhamos para esse texto, quando observamos ele mais de perto, nós vemos que ali Paulo nos orienta em relação a não sermos igual ao mundo, ao que o mundo oferece. No mundo, a pessoa, ela deve ser aquilo em que ela é. Não, eu nasci assim, eu cresci assim, sou assim, vou ser assim até morrer. Essas são pessoas tóxicas. Pessoas em que não querem mudar. Pessoas que não querem ter uma diferença na vida. Ou seja, ali em Romanos capítulo 12, versículo 2, lá nós podemos ver que ele orienta nós a não nos amoldarmos conforme o mundo, não sermos igual ao mundo, mas transformar a nossa mente pela renovação da nossa mente. Nós temos que mudar a nossa mente em relação a tudo aquilo em que nos cerca e tudo aquilo em que nós temos como entendimento. Viver num mundo em que outros não vivem. Quando olhamos em relação a Cristo Jesus quer tirar essa toxina da nossa vida. Muitas vezes nós não queremos deixar, mas Cristo Jesus está lá batendo a porta. Cristo Jesus mesmo diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e juntos cearemos. Ou seja, Cristo Jesus está lá, disposto a fazer a faxina da casa, limpar, tirar toda essa toxina. Agora, como é que nós podemos ser tóxicos àqueles em que nos cercam? Primeira coisa, egocêntrico, tudo voltado a mim, as verdades todas centradas em mim, o mundo gira em torno de mim. E quando nós somos contrariados, muitas vezes nós entendemos como
o mundo conspirando contra nós e contra as nossas vontades. Segundo lugar, a pessoa tóxica, elas são orgulhosas, elas não reconhecem o seu erro, elas jamais pedem perdão, elas jamais chegam humildemente para a pessoa falando de que errou. A pessoa tóxica muitas vezes tem muito mais a falar mal dos outros do que de si mesmo. Nós temos que cuidar com pessoas assim. E também não devemos ser assim. Não devemos ser tóxicos. Somente elas parecem saber serem donos da verdade. Elas são muito orgulhosas. Em Provérbios 26:12, lá diz assim: tens visto a um homem que é sábio a seus próprios olhos? Maior esperança há no insensato do que nele. Ou seja, a pessoa insensata, ela pode sim, ela tem muitas vezes oportunidade de se humilhar e reconhecer a insensatez. Mas a pessoa orgulhosa, vista aos seus próprios olhos como algo elevado, dificilmente ela reconhece o seu erro. Por isso, o Provérbios aconselha lá no capítulo 3, versículo 7, não sejam sábios aos teus próprios olhos, temam ao Senhor e apartem-se do mal. Não seja sábio por si mesmo, mas busque a verdade, busque aquilo em que é certo, busque aquilo em que é correto. Não se deixe levar pelo seu próprio entendimento de sabedoria, mas tenha o entendimento buscando ao Senhor. Pessoas tóxicas também, elas têm a tendência de manipularem. Seu modo operante leva os outros a fazer a sua própria vontade. Claro, eles querem aprovação. Tudo orbita em torno dela. Cuidado, não se deixe manipular por pessoas tóxicas. E se você é uma que manipula constantemente, é sinal de que você está se tornando tóxico. Pessoas tóxicas, elas são extremamente críticas. Elas nunca estão contentes com aquilo em que está à sua volta. Elas sempre têm algo a criticar, algo a falar. Elas sempre estão ali prontas para colocar um defeito ou alguma coisa em que não está andando de acordo com a vontade dela. Se nós formos olhar este frasco, aqui tem uma caveirinha. Olha lá. Uma caveirinha que diz, cuidado, veneno. Bem, está bem alerta. Existem vários tipos de veneno, uns com faixa preta, faixa azul, faixa verde, faixa vermelha e faixa amarela. Cada um identificando o tipo de toxicidade em que se encontra. Nós podemos identificar pessoas assim também. Não queremos julgar as pessoas da forma em que elas agem, mas queremos olhar para as pessoas por aquilo em que elas têm produzido em sua vida. Ou seja, se nós bebermos um gole disso, nós com certeza teremos problemas na nossa vida. Assim também é com relação à toxicidade em que está em nosso coração muitas vezes. Não podemos olhar para isso e simplesmente dizer de que isso não nos aflige. Aflige sim, porque se tomarmos, provavelmente morreremos. Pessoas tóxicas, quando elas são críticas, elas nunca estão contentes com a vida em que levam. Elas têm uma vida infeliz, uma vida sem propósito. Parece que a circunstância da vida não os leva a boas e grandes oportunidades em que Deus tem colocado nas mãos deles. Temos que cuidar com esse tipo de pessoas. Semana que vem eu estarei continuando em relação a este tema. Tem mais alguns pontos a serem tratados. Mas eu quero dizer a você, se você é uma pessoa tóxica, cuidado. Não se deixe levar pela toxicidade do pecado, mas se deixe levar pela cura, pelo antídoto que é Jesus Cristo. Aquele em que veio para te salvar, te curar e te limpar de todas as toxicidades em que o pecado tem colocado em sua vida. Lembre-se disso. Não se deixe levar. Seja alguém que venha trazer um alento, uma cura. Mas essa plantinha aqui, quando estou com muita azia, eu como um pedaço dela e ela me alivia. Isso quer dizer que ela não é tóxica, mas ela pode se tornar se eu comer demais. Vamos ser pessoas em que não venham a trazer toxicidade a essa sociedade em que nos serve, mas sim alento e realmente a cura, através do poder do Espírito Santo de Deus, através do poder de Cristo Jesus. Até semana que vem. Que Deus te abençoe.